Bom dia, palavra de vida, graça e paz. Como estão vocês? Como está aí nesse tempo de quarentena, nesse tempo de se resguardar, né? Muito importante. Bom, vamos lá. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre justiça e fidelidade. E em momentos como esse que a gente está vivendo agora, é muito comum nós cristãos vermos e ouvirmos pessoas que não acreditam em Deus colocar esses dois atributos dele à prova, né? A justiça e a fidelidade de Deus são muito questionadas por aquelas pessoas que não acreditam nele. A gente escuta, nossa, tantas pessoas morrendo e cadê Deus? Onde essa é a justiça dele? Será que ele é tão justo assim que ele deixa as pessoas morrerem por isso? Eu já escutei muito isso, acredito que você já tenha escutado também. E a gente é muito confrontado com essas questões em momentos como esse que a gente vive, e não só em momentos com uma doença assim, mas quando ocorre algum massacre, como se a culpa fosse de Deus, né? As pessoas colocam a culpa em Deus, em um Deus que elas nem acreditam. Mas algo que eu estive pensando e vendo é que muitas pessoas, a maioria dos cristãos, nas suas redes sociais, tem se mostrado bem confiantes em Deus. Isso é maravilhoso, né? A gente pode escutar aí muitos devocionais de pessoas falando para confiarmos em Deus, que isso vai passar, que Ele vai nos ajudar nessa situação. E isso é muito bom, realmente. Mas o que Deus me mostrou é que quando as situações são menores na nossa vida, quando esses problemas são menores, são coisas muito pequenas, atingem a nossa vida, aí é que nós colocamos à prova a fidelidade e a justiça de Deus. E não foi vendo isso que eu cheguei a essa conclusão, não foi vivendo. Um tempo atrás eu tive um problema com meu celular e acabou que o conserto eu iria gastar um pouco a mais do que eu realmente ia gastar no início. E isso me deixou muito chateado. Vejam, uma situação minúscula, bem pequena, mas que a primeira coisa que eu fiz foi chegar para Deus e perguntar: nossa, Deus, por quê? Por que o Senhor está permitindo que isso aconteça na minha vida? Por que isso está acontecendo? Eu não fiz nada, né? Como se eu merecesse alguma coisa, como se Deus estivesse me devendo alguma coisa. E eu questionei realmente a Deus, e um tempo depois Ele foi me mostrando o jeito que eu cheguei até Ele e me expressei. É como se eu estivesse colocando em prova mesmo a fidelidade de Deus a mim. Deus mostrou para mim como a gente deixa pequenas situações nos virar contra Ele. Pequenas situações do nosso dia a dia nos viram contra Deus e fazem a gente questionar e fazem a gente reclamar. Mesmo depois de tudo aquilo que a gente já viu Ele fazer, mesmo depois de milagres muito maiores do que essa situação na minha vida, e mesmo assim eu me virei contra Ele. A palavra de Deus lá em Deuteronômio capítulo 32, verso 4 diz: Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto Ele é. Então, essa palavra, esse texto ficou bem marcado em mim porque, ao mesmo tempo que Deus permite sim que coisas ruins aconteçam, porque sabemos que são resultados de escolhas nossas, Ele permite que essas coisas aconteçam, mas Ele é a rocha, Ele é a nossa rocha. Seja em situações grandes, como hoje vive o mundo, essa pandemia, seja em situações pequenas e exclusivas nossas, do nosso dia a dia, Ele é a rocha. Nós não devemos nos mostrar confiante nele só quando é o mundo que está sendo atingido para levar o amor de Deus a outras pessoas. Se em situações pequenas que acontecem conosco a gente não demonstra essa confiança na fidelidade de Deus, então não adianta nada a gente querer mostrar para alguém algo que quando acontece só com a gente não é. Deus nunca falha, Ele cuida de nós, Ele é a nossa rocha. Em tempos difíceis, Ele é a nossa rocha. Então a gente tem que confiar na fidelidade e na justiça de Deus sobre as nossas vidas.
Quando nós questionamos a justiça de Deus, quando nós questionamos a fidelidade de Deus, só mostra o quanto nós somos infiéis a Ele. A gente já viu, a gente lê a palavra, a gente acredita na palavra e em tantos milagres, em tantas coisas boas que Deus já fez. E aí quando chega uma situação pequena, a gente duvida da fidelidade dele. Então nós não estamos sendo fiéis ao Deus que a gente conhece, ao Deus que a gente sabe que pode tudo. A nossa reação a um não de Deus é o que mostra o quanto nós somos fiéis a Ele. E por que a gente questiona tanto a justiça de Deus, né? Por que a gente indaga tanto a fidelidade dele se nós é que estamos sendo infiéis, né? E injustos nas nossas reclamações, quando a gente questiona Deus sobre alguma coisa. Eu estive falando eu mandei um vídeo também de devocional no grupo do Metanoia e falei pra eles que a gente sempre fala, né? É o que eu já ouvi muitas vezes e já falei também, que falta tempo às vezes para ler a Bíblia, falta tempo às vezes para parar e orar. Só que agora o que a gente mais tem é tempo, que a gente tem tido muito tempo, e como a gente tem usado esse tempo na nossa casa, a gente tem sido fiel com um pouco que seja do nosso tempo e fiel a Deus na leitura da palavra, buscando a Deus, buscando mais intimidade, relacionamento com Ele. E em meio a essa situação, surgiu uma analogia, né? Em uma outra história da Bíblia bastante conhecida, na história de Jacó, quando ele trabalhou 7 anos... Ó, a calopsita tá estralando. Jacó trabalhou 7 anos para Labão para receber Raquel como mulher. E depois desses 7 anos que ele trabalhou, o que Labão fez? Deu a Jacó Lia. Não deu Raquel, deu Lia para Jacó. E agora olhe para você e pense, quando alguém é injusto com você, é infiel em alguma coisa que vocês combinaram, como você se sente? E por que eu estou dizendo isso? Isaías 53, a partir do verso 3, diz assim: Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. O que isso tem a ver, né, com a história de Jacó? Jesus passou por tudo isso para que fôssemos salvos, para que vivêssemos como salvos, como alguém que recebeu o sacrifício de Jesus, entendeu o que Jesus fez por ele. Então, quando a gente age como pessoas não salvas, pessoas que não entenderam e receberam esse sacrifício de Jesus, nós estamos sendo infiéis a Jesus, ao sacrifício de Jesus. Nós estamos dizendo, não vale a pena. Jesus morreu para que eu tivesse uma vida de salvo e andasse de acordo com a sua palavra. Então, quando eu vivo em desacordo com a sua palavra, é como se eu estivesse entregando uma Lia para Jesus, ao invés de Raquel, que seria a minha vida de salvo, a minha vida de acordo com a sua palavra, buscando realmente se parecer com Jesus. Será que temos sido fiéis a Deus no nosso caminhar? Temos sido fiéis ao sacrifício de Jesus? Até onde vai a nossa fidelidade a Deus? É só enquanto tá tudo bem? Só enquanto a gente recebe bênçãos? Ou, como eu disse, chegam pequenas situações no nosso dia a dia e a nossa fidelidade some. Nós não somos fiéis a Deus. A nossa resposta, a nossa reação a um não de Deus é infidelidade.
achar que Deus está sendo injusto. Porque o que a gente precisa entender também é que o caminho da fidelidade a Deus não é garantia de uma vida livre de problemas. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram fiéis a Deus, né? Eles não se curvaram diante da estátua. Mas isso não os livrou da fornalha. Eles foram jogados na fornalha. Eles foram livres da morte por Deus. Mas da consequência pelos atos deles, eles não foram livres. Eles foram jogados na fornalha. Daniel foi jogado na cova dos leões. Não morreu também, foi livre da morte, mas foi jogado na cova dos leões. E o próprio Jesus. Jesus manteve sua vida 100% fiel a Deus. E como a gente leu agora há pouco, o sofrimento dele, ele sofreu do mesmo jeito, ele morreu do mesmo jeito por nós. Quando o nosso foco for o céu, a vida eterna, nós estaremos sendo fiéis. Estaremos sendo justos com o sacrifício de Jesus por nós, porque a gente não vai deixar que a nossa fidelidade seja abalada por problemas do dia a dia, por problemas pequenos, terrenos. Se nosso foco estiver na vida eterna, como estava o foco desses de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Daniel, o foco deles estava em Deus. Eles sabiam que iam sofrer consequências pelos seus atos, mas eles não deixaram com que isso abalasse a fidelidade deles. E eles foram fiéis até o fim. O tema do nosso ano é fé, né? E o que diz o verso que está na parede da nossa igreja? O justo viverá por fé. Quem vive por fé? O justo, aquele que age com justiça. Justiça que vem de Deus. Então, que realmente nós, nesse tempo e depois desse tempo, em tudo que a gente viver, a gente possa sempre lembrar da fidelidade e da justiça de Deus que sempre nos acompanham e buscar ter essa fidelidade a Ele. Amém? Deus abençoe, ótimo sábado e vamos ser fiéis a Deus.